Olá, meus queridos irmãos e amigos, estamos aí então começando mais um vídeo, falando um pouco sobre as coisas de Deus, né? E nesse vídeo de hoje gostaria de falar um pouco sobre a espiritualidade do ser do cristão. E esse vídeo é baseado a partir de uma palestra do Dom Henrique Soares, um bispo, que faleceu este ano. E essa palestra dele tem por título Conhecer-se a si mesmo. Ou seja, deixar de ser eu na minha medida para ser eu na medida de Cristo. E a gente pode dizer que essa é, sem dúvida, a viagem mais difícil da vida da gente, né? Ela é mais distante que a viagem para Marte ou para a Lua. Enfim, o homem até por si só tem a coragem, né, de ir ao espaço, né, tão distante, mas tem medo de entrar em seu próprio ser, em seu próprio coração. Vale muito aquela frase de Jesus para aquele jovem que perguntou-lhe, né, o que tinha que fazer para ganhar o reino dos céus, e Jesus diz para ele: deixa-te a ti mesmo, vai, vende tudo o que és, deixa-te e segue-me. E aqui não é só o nosso esforço, né, mas também entra nessa questão aqui o Espírito Santo que recebemos no nosso batismo, e é claro, é isso que vai trabalhando a gente, né? Só que o problema nosso é que nem sempre nós nos deixamos, né, ou deixamos o Espírito Santo trabalhar. Nós acabamos muitas vezes fazendo o quê? Acabamos sufocando, né, o Espírito com a nossa pouca atenção, com o nosso pouco zelo, seguindo na maioria das vezes as nossas paixões, né, os nossos desejos, as nossas vontades, porque é assim que queremos fazer. O problema está dentro de nós, na verdade, né? A mesma coisa acontece com a igreja, né? A gente fala das crises da igreja. Ah, a igreja está em crise, tá, mas o problema, onde muitas vezes a gente aponta, não é lá fora, né? O problema está sim dentro da própria igreja. É o esfriamento da santidade, na busca de uma vida de santidade, de docilidade ao Espírito de Cristo que nos transforma a igreja e também transforma o mundo. Ou seja, não dá para ser santo, né? Querer ser santo simplesmente, vamos dizer assim, cantando, batendo palmas, né? Como a gente gosta de fazer, só de amém, aleluias, né? Não. A santidade verdadeira, ela requer um exercício interior, é, perseverante, tem que ser feito aos poucos, né? Reconhecendo dessa maneira, nós vamos entrando para dentro de nós mesmos e vamos reconhecendo os nossos vícios, os nossos erros, as nossas fraquezas, e assim vamos então combatendo. É um exercício fácil? Não, não é fácil, né? Não é fácil nem para o Papa, nem para um bispo, nem para um padre, muito menos para nós leigos, né? A cada dia e em cada fase da vida, essa luta aparece com, vamos dizer assim, com um rosto diferente. A nossa vida é, portanto, podemos dizer, uma migração de mim, do meu jeito, para mim também, só que do jeito de Jesus, né? Lutar para isso é aproximar-se de Jesus. Não é como muito se faz hoje em dia, né, de eu aproveitar-me de Deus, e sim eu servir a Deus. Para isso, é claro, precisamos ter essa coragem, né, de olhar para o próprio coração. Tem uma história de um monge, né, que certa vez perguntou: o que é necessário para ser salvo? Né? Foi o que o monge perguntou, e o ancião, né, o abade, o pai, respondeu a ele: tenha um coração e serás salvo. Ou seja, ser um homem nas suas raízes mais profundas, né? Porque o coração, o que, que ele é? O coração, ele é o centro, né? É onde o homem pode reconhecer-se e também reconhecer o seu Senhor. Santo Agostinho, ele sempre dizia: volta ao teu coração, observa o que sentes e verás que és a imagem de Deus. O Papa Francisco também é que nos diz, né, que vivemos em um mundo doente, né? Ele falou no começo dessa pandemia, né, tentando dar uma resposta para todos os cristãos nesse sentido. E de fato, né, nós vivemos em uma época de distração. A gente vive fora da gente, né? É internet, é televisão, é música, é barulho. Nós não conseguimos parar e entrar na gente mesmo, no nosso coração. Não suportamos mais o silêncio, né? Isso até dentro das nossas igrejas, né? Quando a gente faz um momento de silêncio parece algo totalmente estranho, né? Ninguém quer ficar no silêncio, né? Logo se puxa um canto, uma oração,
nunca se faz o silêncio. Ninguém, parece que as pessoas têm medo desse silêncio. Já acordamos, na verdade, no nosso dia, nós já acordamos falando, né? Nós não conseguimos ficar um pouco dentro de nós mesmos. E olha como é importante durante o nosso dia esses minutos de silêncio, ou seja, de morar com a gente, ir se conhecendo, irmos percebendo os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas paixões, ir me percebendo e à medida de Cristo ir também me corrigindo. Nós vivemos em um mundo de barulho, nós temos medo do silêncio, temos medo da solidão. Quando a gente aprende a se encontrar no silêncio, nós perdemos também esse medo da solidão, porque a gente descobre que eu nunca estou só. O primeiro passo para caminhar para Deus é o quê? É conhecer-se. É cantar, né? Aquele canto que a gente canta do apostolado da oração, que eu conheço um coração tão manso, humilde e sereno. E depois a gente canta numa outra estrofe que a gente fala, né? Aqui dentro de mim tem um coração ferido, é um coração magoado, que não quer saber de amar, que não sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Esse é um reflexo daquilo que é de fato o nosso coração e que precisa ser transformado no coração de Jesus. Então é necessário rezar como o salmista reza. Ensina-me teus caminhos, Senhor, e caminharei segundo a tua verdade. Nós temos que entender que enquanto nós não mudarmos o nosso coração, nós nunca podemos realmente, né, ou poderemos realmente nos darmos ao outro. Nem na família, nem no trabalho, né, na nossa vida de sociedade e nem na igreja. Eu não posso me dar aos outros de verdade se não me tenho a mim mesmo. Se eu não sei quem eu sou, se eu vivo longe de mim, se eu vivo distante de mim. Santa Teresa diz em um de seus poemas, seria Deus falando para ela, ela diz assim: alma, busca-te em mim, e em mim acharás a ti. Ou seja, quando eu entro em mim para encontrar a Deus, ali eu me encontro, ali eu encontro a paz, e aí eu posso dar a paz aos outros. Não é uma paz falsa, né, superficial, não, mas é uma paz verdadeira. Quando eu digo, meu Deus, eu te amo, a gente começa a pensar, afinal, que Deus é esse que eu amo, né? O Deus verdadeiro ou um Deus que a gente vai criando segundo o nosso pensamento, né, segundo a minha criação? Um Deus que é, muitas vezes, né, um bonequinho sob medida para mim? Se perguntarmos para as pessoas, né, olha, quem crê em Deus, nós temos certeza que a maioria delas vão dizer que acreditam, né? Mas aí a gente pergunta, mas que Deus, né, nós cremos? Um Deus que não exige nada de mim, que me diz amém para tudo aquilo que eu quero fazer, né? Esse Deus não existe, né? Esse Deus é um ídolo que nós vamos criando dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. É por isso, muitas vezes, nos revoltamos, não queremos ser contrariados, né, quando as coisas acontecem de uma forma diferente daquilo que a gente pede a Deus. E daí a gente se pergunta então, né, que Deus é esse Deus que eu amo? É o Deus verdadeiro realmente? Se for, ele me dirá sim e também me dirá não. Se o meu Deus for o verdadeiro, ele me colocará muitas vezes em crise. Muitas vezes porque ele pedirá coisas de mim que nem sempre eu estou disposto a dar. Isso muitas vezes através de um perdão que eu não quero dar, um serviço que eu não quero fazer, né? O próprio, né, me esvaziar para o outro, um ato generoso. O Deus verdadeiro, ele é fogo, né? Ele nos coloca em crise. O Frei Inácio é quem diz, né, em um de seus escritos que ele nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. E eu só vou conhecer esse Deus verdadeiro se eu me conhecer, olhar para mim e me dar conta que o Deus que muitas vezes eu crio é um Deus que é um ídolo, que é um Deus falso. É, na verdade, a minha criação para esconder muitas vezes, né, a minha soberba, a minha vaidade, a minha autossuficiência, a minha prepotência, o meu desprezo do outro, o comodismo e até mesmo a preguiça de querer crescer na fé, de querer estudar, de querer conhecer melhor a esse Deus verdadeiro. E aí, meus irmãos, de fato nós temos que ter muito cuidado, né? Senão nós corrermos o risco, né, de virarmos um santo do pau oco, né? Ou seja, um cristão imaturo.
A verdadeira experiência de Deus, ela de fato nos amadurece, né? Ela mostra primeiro quem eu sou e aí então me mostra quem é Deus, né? É o que São Francisco se perguntava, né? Durante as crises de fé que ele tinha, e ele dizia: Senhor, quem és tu e quem sou eu? E como resposta ele dizia: Tu és o meu tudo e eu sou o teu nada. Né? Mas a gente olha para São Francisco e vê, né? Que nada feliz que era o São Francisco, não é? Porque o tudo dele era Deus, né? E olhando para ele, ele aprendeu a dar espaço para Deus. E nós queremos muitas vezes, né, sermos cristãos sem isso, sem essa mudança, sem essa transformação e sem essa conversão. Possamos refletir sobre tudo isso, né? Possamos ter essa coragem de olhar para dentro de nós mesmos e irmos descobrindo aqui dentro de cada um de nós que nós somos imagem desse Deus verdadeiro. Ficamos na paz do Senhor e até um próximo vídeo.